Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área para aquele nosso Resumex que é feito aí depois de toda a aula. Bom, e na aula nós estávamos falando de potencial elétrico e nós fizemos a relação que o potencial elétrico está relacionado ao quê? Está relacionado à questão da força realizar um trabalho para se deslocar uma carga, certo? Que está dentro de um campo magnético. Ok? Então você coloca uma carga aí de prova em contato com um campo magnético e essa carga ela vai ser deslocada, ou seja, a força vai realizar um trabalho para deslocar essa carga. Então a gente fala que naquele ponto em que a carga é colocada, a gente tem o potencial elétrico, certo? E nós vimos também que a armazenada carga tem o quê? Uma energia, entendido isso? E a gente fez aí, trabalhamos basicamente com dois tipos de campo, que foi o campo uniforme, certo? E o campo gerado por uma carga pontual. E também falamos de superfícies equipotenciais, que são aquelas superfícies que, onde você colocar o ponto, sendo que ele está à mesma distância da carga, a gente vai ter o quê? O mesmo potencial, certo? Então, superfícies esféricas se comportam dessa forma. Vamos dar uma olhadinha no desenho, só para a gente relembrar, pessoal? Então, olha só, vem aqui comigo, nós falamos de potencial elétrico, certo? E falamos aí de superfícies equipotenciais. Então, uma superfície esférica, se você pega uma carga e coloca bem no centro, certo? E você faz ali, ó, circunferências muito bem desenhadas, em cada ponto de cada circunferência a gente vai falar que o potencial é o mesmo, porque a distância de cada ponto dessa circunferência, a carga geradora de campo é a mesma, tá? Mas se você tem ali, ó, várias circunferências, quando você muda essa distância, aí eu tenho que ter cuidado, certo? Porque vai ser diferente. Então, o campo aqui no ponto interior vai ser diferente daqui e daqui, porque a distância varia, certo? Bom, pessoal, nós falamos mais também aí da questão do trabalho, né? O que vai acontecer aqui? A força vai realizar um trabalho para deslocar essa carga dentro desse campo, ok? Como em cada ponto que vai ser deslocado a gente tem um potencial associado a esse ponto, então nós falamos que a diferença de potencial entre um ponto e outro ponto é dado o quê? Justamente pelo trabalho dessa força em razão da sua carga, certo? Do valor dessa carga aí que vai ser deslocado, e nós definimos com essa formulazinha bem aí, que fala que essa diferença de potencial é igual ao trabalho dividido pela carga. Bom, lembrando que o trabalho de uma força é justamente a força vezes o deslocamento, certo? Se você substituir a força e o deslocamento aqui, ficaria força, deslocamento dividido pela carga. Lembrando que a força também é dada, certo? Pelo campo elétrico vezes a carga, a gente faz aí a simplificação da carga, certo? E a gente pode colocar também que essa diferença de potencial é justamente o que? O campo vezes a distância. E nós vimos que também é por isso que o campo elétrico é dado em volt, certo? Porque você pode dividir a diferença de potencial pela distância, ok? Então nós podemos utilizar isso daí. Bom, pessoal, e nós vimos por último o quê? Quando você tem o campo aí gerado por uma carga pontual, ó, só colocando aqui o que eu falei para vocês, tá certo? E para fechar, nós vimos o quê? Quando você tem o campo gerado por uma carga pontual aqui, que é essa região do espaço, e você coloca qualquer ponto situado por aqui, a qualquer distância dessa carga aqui, a gente pode ter o potencial, e nós vimos que esse potencial, neste ponto aqui, vai ser dado o quê? Pela constante eletrostática do meio, o valor da carga que gera o campo, dividido pela distância em que está o ponto separado, certo? E foi isso aí que nós vimos. Belezinha, pessoal? Não esqueça, as unidades vão permanecer as mesmas do SI, tá bom? O que nós estamos fazendo é só acrescentar aí umas grandezas, ok? Vou deixar vocês realizando as atividades de sala e depois eu volto aí para tirar as dúvidas. Até mais!
Voltamos, jovens, para tirar as nossas dúvidas das atividades aí de sala de aula. Bom, a gente estava falando de potencial elétrico, né? E tinha umas atividades aí. Espero que vocês tenham conseguido fazer todas. Né? Se faltou alguma, explicar alguma coisinha, a gente está aqui para isso, tá? Para tirar essas dúvidas aí. Então, vamos resolver as atividades e tirar essas dúvidas. E a gente vai começar aqui pela nossa questão de número 1, que fala o seguinte... Olha só, considere uma partícula eletrizada com uma carga fixa em um ponto A. Então, você está vendo? Ó, bem aqui tem um ponto A, tem uma carga Qzão, certo? Bem aqui nesse ponto, ok? Sabe-se que o potencial elétrico em B, que é um ponto que está situado aqui perto de A, vale quanto esse potencial? 20 volts. E o vetor campo elétrico em C vale quanto aqui? 20 newton por coulomb. Então, ele deu aqui o ponto A, certo? Que é a nossa carga geradora de campo. Aí, ele deu o valor do potencial nesse ponto aqui e o valor de campo elétrico nesse outro último ponto aqui. Belezinha? Aí, tá pedindo o pessoal o seguinte, o potencial elétrico em C e o módulo do vetor campo elétrico em B. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó, a gente tem uma carga geradora de campo, ela está a uma certa distância, certo? Do ponto B. Nesse ponto B, eu tenho potencial e aqui eu também tenho, mas ele quer que você descubra, certo? Mas nesse ponto aqui, ele deu o quê? O campo. Ok? Então, aqui ele deu o campo e quer que você descubra o potencial. E aqui ele fez o quê? Ele deu o potencial e quer que você descubra o campo. E para isso, a gente vai fazer justamente essa relação aqui. Belezinha? Então, eu vou resolver no quadro com vocês. Vamos lá rapidinho, olha só. Aqui, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai fazer aqui, ok? Lembrando que o nosso potencial, ele varia inversamente à distância, inversamente proporcional. Então, olha só, lembra das formulazinhas anteriores lá que a gente fez? Olha só, deixa eu só voltar aqui o nosso slide aqui rapidinho, ó. A gente viu aqui, peraí, nós vimos aqui, pessoal, ó, o seguinte, que o potencial entre dois pontos que a gente considere, A e B, pode ser 1 e 2, a letra do seu nome, do seu sobrenome, tá? Vai ser o quê? O trabalho pela carga. Lembrando que o trabalho é força e deslocamento, certo? E que a força é o campo vezes a carga, não foi isso? Aí aqui o que aconteceu, ó, a gente simplificou, aqui é o potencial, a gente simplificou e ficou com isso daqui, certo? Ok? Então, o potencial entre qualquer ponto que eu considere é o valor do campo vezes a nossa distância. Bom, pessoal, o que ele deu aqui pra gente? Ele deu aí, ó, um campo e uma distância. Então, por exemplo, se eu pego um ponto, que é o ponto B, que eu tenho um valor de potencial, certo? Nesse ponto aqui, e eu pego um ponto C, que eu tenho um valor de campo, dá pra gente fazer uma relaçãozinha aqui, né? Para poder descobrir, por exemplo, uma distância para que a gente consiga calcular os outros. Não é isso? Então, vamos lá, olha só. E aqui, a gente vai fazer isso então, deixa eu colocar lá de volta lá para nós. Ó, o que vai acontecer aqui então? Como o potencial elétrico varia inversamente com a distância, a gente vai ter o seguinte, ó. Só colocar os dados aqui para vocês. No potencial B, eu tenho 20 volts. A distância em C é 2 vezes a distância de A até B, né, gente? Lembrando aqui, ó, pelo exercício, deixa eu só colocar para vocês aqui, ó. Aqui você tem, ó, não esqueça de olhar o desenho, gente, é importante. Então, daqui até aqui, a distância é 1 vale D, certo? Daqui até aqui, a distância 1 também vale D. Então, de A até B, a distância vale D. Agora, de A, gente, por exemplo, até C, a distância vale quanto? D mais D, vale 2D, certo? Belezinha? Professora, mas não tem o valor de D, mas como nós sabemos que vale D, a gente vai usar simplificações, tá? Então, tá aqui, ó, vamos colocar aqui
ok? B e C. Por que que a gente está colocando B e C? Porque ele deu o valor do potencial em B e o valor do campo elétrico em C. Então, a gente vai usar o B e o C, que fica mais fácil, certo? Nesse caso, pessoal, a distância entre A e B é D e a distância entre B e C é D também, certo? Já que a gente tem distâncias, deixa eu voltar aqui de novo para mostrar um negócio para vocês. Já que a gente tem distâncias iguais, então eu posso falar, por exemplo, que aqui é o potencial V de B. Eu posso falar que o potencial V de C é a metade, porque a distância é inversamente proporcional. E daqui até aqui eu tenho o dobro. Então o campo é a metade, nesse caso aqui, o potencial elétrico. Fechado ou potencial, tá? Eu disse campo, mas é potencial. Belezinha? Então vou colocar aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó. O campo no ponto C é a metade do ponto B, já que está uma distância o dobro do B, certo? Isso só analisando a formulazinha, que é essa daqui, ó. V é igual a K, certo? A nossa carga aqui, deixa eu colocar, dividido pela nossa distância. Fechado? Deixa eu só... Pega aqui. Pronto. Fechou? Então aí, pessoal, ó, se em C, né, se em B vale 20, em C vale quanto? 10. Fechou o primeiro que ele pediu aqui. Beleza? Entendido isso, ó. Deixa eu só fazer o desenho assim de novo para vocês, ó. A, B, C. A distância aqui é a mesma. Então, aqui tu tem uma carga geradora de campo, aqui tu tem um ponto e aqui tu tem um ponto. Se o potencial aqui vale 10 volts, esse cara daqui até aqui é D e daqui até aqui é D. Então, eu posso falar que daqui até aqui é quanto? 2D. Como o potencial, ele varia aqui, ó, ele aumenta quando a distância diminui, e ele também, claro que vai diminuir quando a distância aumentar, mas como é elevado a 1, então se a distância é o dobro, ele vai diminuir pela metade. Então o potencial nesse ponto aqui, por exemplo, é a metade do outro, tá? E como a gente sabe que em B vale 20, então em C vale quanto aqui? 10. E aqui vale 20. Fechadinho, entendido isso? Esse é o nosso primeiro que ele pediu aí, o potencial, né? Falta pegar quem? Ah, o campo. O campo, como eu falei para vocês, vai ficar mais simples, né? Porque nós vimos na nossa aula lá, deixa eu tentar colocar de novo aqui, ó. Nós vimos na nossa aula aqui, ó, que a diferença de potencial de dois pontos é justamente o campo e a distância. Então, se tu tem o potencial em um e o campo no outro, e o potencial no outro a gente acabou de descobrir, a gente pode calcular essa diferença bem aqui, certo? Que é o que nós vamos fazer, olha só. Vamos calcular, então, essa diferença, ó. Como o módulo do vetor campo elétrico varia inversamente com o quadrado da distância, a gente também pode calcular dessa forma aqui, ó. Tá aí, ó. A distância em C, né, a metade da distância em B, certo? Ó, tá aqui, ó. A gente viu que é o dobro, né? Então, é claro que o outro é metade. O que vai acontecer, pessoal? O campo, nesse caso, vai ser o quê? Deixa eu até colocar aqui, ó, a fórmula do campo para vocês, ó. Lembra o campo? Ele é a constante vezes a carga, dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Logo, se a distância no ponto B, né? A distância no ponto B é a metade de C, o que vai acontecer com o meu campo? Ah, professora, você falou lá que é inversamente proporcional ao quadrado. Logo, se a distância aqui, ó, diminuir, o meu campo aumenta. Aumenta o quê? Ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, fica o quê aqui? O nosso campo, olha aqui, ó, aumenta 4 vezes. É uma forma de fazer também, tá, pessoal? Essa aqui é até mais fácil do que você ficar substituindo aqui, de fazer V de CD, dá para fazer por aqui também, ó. É igual, a gente tem o valor do campo, né? No ponto que a gente está considerando aí, vezes a distância. Mas aqui, a gente não tem o valor da distância, somente que ela vale D. Então, para você fazer por aqui, ia demorar muito mais tempo. É mais fácil você fazer, ó, por aqui. Tá certo? Ah, a distância é a metade? Então, o campo no ponto é 4 vezes maior. Belezinha? Ok? Ó, então vamos substituir. Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor.
Deixa eu apagar aqui. Pronto. Deixar aqui. Deixar aqui. Aqui. E, peraí. E o do campo eu vou deixar aqui embaixo, que eu vou colocar de azul que fica bacaninha. Pronto. Constante eletrostática. Carga. Distância ao quadrado. Tá aí. Tá vendo, pessoal? Belezinha? Ok? Então, se no ponto C ele falou que o campo vale 20, no B vale 4 vezes mais, porque a distância é metade. Então, vale quanto? 80 Newton por Coulomb, tá? Então, a gente usou, ó, o que a gente aprendeu de campo, o que a gente aprendeu de potencial e fez a relação o quê? Com o inverso da distância. Belezinha? Fechado? E tá aqui, ó. Vai ser a letra B. Em vez de C, vale 10 volts. E o campo no ponto B vale 80 Newton por Coulomb, tá, pessoal? Ó, e aqui a nossa questão 2, ela é parecida, só qual é a diferença? Ele deu os valores de distância. Observe na representação abaixo, 2 pontos A e B, numa região de vácuo, próximos a uma carga elétrica pontual. Então, essa carga elétrica aqui, ela tem um valor de quanto? Essa carga elétrica aí vai ter o valor de mais 8 microcoulomb. Deixa eu transformar logo aqui. E aqui a gente tem as distâncias. De aqui, ó, é 12 e aqui, daqui até aqui é 8. Então, eu posso falar que daqui até aqui é quanto? Daqui até aqui é 20, não é isso? 20 centímetros. Não esqueçam que o centímetro, que o C do centímetro vai ser substituído por quanto? Exatamente, 10 a menos 2. Então, onde tiver isso aqui, você vai colocar quanto? 10 a menos 2. Fechadinho? Pessoal, qual a diferença de potencial VA? Ou seja, eu tenho que calcular o potencial em A e eu tenho que calcular o potencial em B. Certo? Aí eu faço o quê? A diferença de potencial, belezinha? Então vamos calcular? Primeiro eu vou calcular o potencial em A, que é o primeiro, e depois em B, que é o segundo. Ó, não esqueçam de olhar, preparar para as distâncias aqui, belezinha? Então vamos colocar aqui, ó. Em A a gente vai fazer primeiro. Ó, tá ali, constante vezes o valor da carga dividido pela distância. Fechou? Multiplica os números, como sempre, conserva a base e soma o expoente. 9 mais menos 6. Fica 9 menos 6, fica 3, né? E você vai dividir o quê? Ó, esse valor aqui, ó, 72 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 12 vezes 10 elevado a menos 2. Dividiu aqui, ó, deu 6. Conserva a base e subtrai o expoente. 3 menos menos 2. Fica mais. Tá aqui o 5. Belezinha? Fechado? E o B, pessoal? O B é a mesma coisa. Não esqueça lá da distância, porque da carga até a distância é maior, não é? Então, não vai esquecer da distância. Ó, vamos colocar aqui, ó. Tá vendo? Que é aqueles 20 centímetros que eu falei para vocês. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Multiplica aqui. Vai dar o nosso 72 vezes 10 elevado à terceira, dividido para 20 vezes 10 a menos 2, né? Então, é claro que vai dar um potencial menor, né, gente, no ponto B, porque ele está mais afastado, ok? E a nossa diferença de potencial é dada como mesmo? Diferença de potencial AB é o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Olha aqui, ó. Então, vai ser 6 vezes 10 a menos 5 dividido para o menos 3,6 vezes 10 a 5. Tá bom, gente? Belezinha? É importante, pessoal, ó, olha o seguinte aqui, é importantíssimo que quando vocês estão fazendo esse cálculo, beleza? Isso aqui esteja igual, 5 e 5, aí sim você vai conseguir subtrair, porque se estiver diferente não pode, tá, pessoal? Porque na soma e na subtração você soma ou subtrai os números, conserva a base e repete a base e o expoente, belezinha? Ok? Então tem que ser igual. Aqui é só subtrair isso aqui, conserva a base e o expoente também, beleza? Vai dar isso aqui, ó, 2,4 vezes 10 elevado a 5. E a gente fica, então, com a letra D, beleza? A gente até fez uma parecida dessa aí na nossa aula, não é isso? E para fechar a nossa questão Enem, que fala o seguinte, uma partícula com carga de quê?
3 vezes 10 a menos 7, Coulomb, desloca-se do ponto A ao ponto B, que estão em uma região onde existe um campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho. Olha só, já está dando trabalho aqui. 12 vezes 10 a menos 3 joule sobre a partícula. A diferença de potencial V de B menos V de A entre os dois pontos considerados vale. Pessoal, aqui vai ser melhor pelo seguinte, a gente tem o valor da carga, tá aqui o valor da carga, certo? A gente tem já o valor do trabalho, ok? Então, a diferença a gente pode fazer por aquela formulazinha, ó, VA menos VC, lembram? É o trabalho que é realizado pela força elétrica para o deslocamento da carga dividido pela carga em que é deslocada, certo? Nesse caso aqui é B e A, tá bom? Então a gente olha aqui no cantinho colocando B e A. Então aqui, pessoal, é simples. O que que você vai fazer? Isso mesmo você está pensando, dividir o trabalho pela carga. Olha só, deixa eu só apagar aqui para vocês verem. Apaga, 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 apaga. Pronto. O que que eu vou fazer aqui? Divisão, né? Divide aqui. Conserva a base e subtrai o nosso expoente, fica menos 3, menos 7, menos com menos mais, menos 3 mais 7 fica 4, né? Então fica 4 aqui, vezes 10 elevado a 4 volts. Então, pessoal, a nossa diferença de potencial, que você pode escrever assim ou assim, certo? É menos 4 vezes 10 elevado a 4, tá? Belezinha? Nesse caso aqui, por que tá esse negativo? Ó, pela ordem, tá vendo, gente? Eu vou deslocar geralmente do ponto A até o ponto B. Então, ele quer o contrário, ele quer de B para A. Você vai ter que fornecer, a gente até falou isso, fornecer energia para essa carga. Então, quando você vai de um ponto espontâneo até outro, ficou positivo, certo? Ó, o trabalho é positivo, a carga é positiva aqui, ok? O número que foi dado no exercício. Como ele quer B e A, tu faz algo forçado, certo? Então, tu bota o negativo ou na conta ou no final, como eu fiz. Belezinha? Entendido isso? Então, a gente fica aqui com a nossa letra A, pessoal. Fechado aí o nosso exercício, tá? Então, cuidado com os sinais, com a direção que ele está pedindo ali. Bom, e depois aguardo vocês com mais conteúdo de física. Tchau, tchau.